O tema dessa noite, proposto pela coordenação da casa, é o trabalhador espírita e a consciência do espírito imortal. Quando a gente verifica a figura do codificador do espiritismo, que nesse mês de outubro, dia 3, teve, através do movimento espírita do Brasil e do mundo, mais uma comemoração da data do seu aniversário, 3 de outubro, 212 anos do nascimento da figura do codificador. A gente observa que Allan Kardec estabeleceu, na figura de codificador da doutrina espírita, metas relacionadas à doutrina dos espíritos. Ele iniciou o seu contato 2 para 3 anos antes da publicação da obra primeira, o Livro dos Espíritos. E ele teve como primeira meta, como meta principal, a consolidação do Espiritismo, a consolidação da doutrina dos Espíritos. Essa consolidação foi através da codificação das obras básicas. Um trabalho que começou antes da publicação do Livro dos Espíritos, na compilação do material, das informações, das revelações que eram passadas pelos espíritos superiores através de médiuns, não apenas em Paris, na França, como em outras cidades francesas e outras cidades da Europa e também da América. Então nós verificamos que ao longo de quase 15 anos, iniciando na compilação e depois estabelecendo um corpo doutrinário para essas informações, para a revelação que estava sendo apresentada, nós verificamos então mais de uma década de trabalho na consolidação da doutrina espírita. É curioso quando a gente nota que a primeira obra, o Livro dos Espíritos, é dividido em 4 partes. E cada parte estabelece um princípio que vai ser aprofundado em outras obras básicas. Por exemplo, a terceira parte do Livro dos Espíritos se refere às leis morais. Nós vamos verificar nas leis morais a apresentação pelos Espíritos Superiores de Jesus como sendo o nosso modelo guia, e a moral cristã como sendo o roteiro seguro para alcançarmos a felicidade. Essas informações apresentadas no Livro dos Espíritos, através da terceira parte, as leis morais, elas serão aprofundadas na terceira obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma forma que a primeira parte, que trata da criação, que trata de Deus, que trata dos mundos físicos, nós vamos verificar um aprofundamento na obra A Gênese, na última obra. E assim vai toda a parte do Livro dos Espíritos sendo aprofundada, sendo consolidada através desse esforço de Allan Kardec. Como objetivos secundários para ajudar nesse objetivo principal de consolidação da doutrina espírita, Kardec vai estabelecer como meta também um canal de comunicação com aqueles que se interessam por essa nova doutrina. Então nós verificamos Kardec criando a Revista Espírita, um periódico mensal através do qual ele escrevia artigos, apresentava comunicações dadas através dos médiuns, juntava nesse jornal considerações a respeito de críticas que o Espiritismo sofria,
Então nós vamos verificar na Revista Espírita um canal de comunicação de Kardec com aqueles que estavam se vinculando a essa nova doutrina. A revista não sai ao final da consolidação, na última obra, a Gênese não. Kardec lança o Livro dos Espíritos em abril de 1857, e antes da segunda obra, em 1861, o Livro dos Médiuns, Kardec já começa a estabelecer esse canal de comunicação através da Revista Espírita, já em janeiro de 1858. Ou seja, 8 meses depois de lançado o Livro dos Espíritos, Kardec estabelece um canal de comunicação para tirar dúvidas, porque ele recebia muitas cartas, e ao invés de tirar dúvida de apenas um indivíduo, através de uma carta, ele lançava aquelas questões mais importantes, mais interessantes na Revista Espírita, e já tirava dúvidas de um número muito maior de pessoas na França e fora dela. Nós vamos encontrar Kardec em nenhum momento, embora ele tenha sido alvo de muitas críticas, inclusive pessoais, em nenhum momento Kardec usa esse periódico para atacar pessoas ou instituições. É verdade que a defesa era muito firme, mas os postulados do Espiritismo nunca era direcionado para pessoas ou instituições, mas sim uma discussão de ideias. E ele não utilizava esse periódico para se defender. O objetivo de Kardec era defender, consolidar a doutrina espírita que estava nascendo. Nós vamos encontrar também uma terceira preocupação de Kardec, estabelecendo como meta algo bastante importante, que é a fundação do centro espírita. Então Kardec vai ter como meta a fundação de uma sociedade espírita para estudo da doutrina espírita. Então, em 1º de julho de 1858, Kardec funda, ainda na sua casa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ali, Kardec vai discutir com os novos adeptos as informações novas que vão chegando. Vai ser um local de atendimento tanto dos encarnados como dos desencarnados, através da prática mediúnica. Da sua residência, ele consegue, através da cooperação desses novos adeptos, alugar um outro local para o centro espírita, a Sociedade Espírita Parisiense que ele funda. E através do Livro dos Médiuns, ele passa as primeiras diretrizes para o bom funcionamento da sociedade espírita, do centro espírita, do grupo espírita, porque não importa, na verdade, o nome que se dá, mas a ideia do agrupamento de pessoas com um ideal comum, que é o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. E como quarta meta, nós vamos encontrar as chamadas viagens de divulgação. No período de 1860 até 1867, Kardec visitou inúmeros centros espíritas na França, também na Bélgica, comunidades novas que estavam nascendo, e a primeira visita que ele fez em 1860 foi na sua cidade natal, Lyon. Então Kardec, que havia saído, já tinha 40 anos da sua cidade natal, revisita a sua cidade de origem para estabelecer contato com o fundador da Sociedade Espírita de Bordeaux, que era uma pequena casa humilde na periferia de Lyon. Lá ele encontra o senhor Diju e sua esposa na porta do centro. Isso é narrado
em uma obra de Kardec chamada Viagens Espíritas, onde ele passa as suas impressões sobre essas viagens, e ele diz que nesse primeiro encontro ele é recebido na porta da Sociedade Espírita pelo senhor de Juro e sua esposa. Ele, um senhor humilde, mecânico, mas abraçado a esse ideal, tem a inspiração do alto para fundar em Lyon a primeira sociedade espírita para estudos e para a prática do Espiritismo. Esse esforço de Kardec de consolidação da doutrina espírita é a defesa dos princípios que ela apresenta. Deus, reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma. Esses esforços nós vamos destacar hoje a imortalidade da alma, considerando o tema da noite, Trabalhador Espírita, na consciência do espírito imortal. Desde a primeira obra, o Livro dos Espíritos, e muitas vezes a gente pergunta, por que será que depois de publicar o Livro dos Espíritos, Kardec publica o Livro dos Médiuns? Kardec apresenta o Livro dos Médiuns também como guia dos médiuns e dos evocadores. E muita gente fica se perguntando, porque a gente tem muitas vezes uma concepção, até pela prática de estudos espíritas, de termos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo como o livro de cabeceira, e muitas vezes a gente não tem a dimensão do porquê a publicação do Livro dos Médiuns logo em seguida. Com a publicação do Livro dos Espíritos, que Kardec apresenta no primeiro momento não como uma nova religião, mas sim como uma filosofia espiritualista, todos esses princípios que eu citei, Deus, reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, todos os princípios básicos da doutrina espírita, na obra O Livro dos Espíritos, são explicados com base na razão, com base na lógica, daí filosofia espiritualista. E muita gente até hoje trava contato com a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos e pensa assim, nossa, não é que faz sentido isso aqui? Isso aqui é a respeito de Deus. Nossa, cai como uma luva, parece que eu já entendia dessa forma. E a pessoa lê uma questão, começa a se perguntar, começa a fazer reflexões, começa a fazer outras indagações, aí quando vai novamente na obra, a pergunta está lá. Talvez não do mesmo jeito, mas algo parecido, e as coisas parecem que vão se encaixando. Aliás, essa impressão foi tida inclusive por Dr. Bezerra de Menezes, quando ele ganha o Livro dos Espíritos de um amigo, pega o bonde da central do Brasil, central da capital do Rio de Janeiro, e pega o bonde até o bairro da Tijuca, onde ele morava, e ele vai lendo e tendo essas impressões. Só que muita gente pergunta, isso aqui é importante, e pergunta, mas quem foi que escreveu isso aqui? Foi Kardec? E ele olha a capa e Kardec já diz, não é ele que escreve. São as informações trazidas pelos espíritos superiores. Ou seja, as informações trazidas pelos mortos. E aí a coisa fica meio emperrada. Porque embora seja interessante, embora faça sentido, embora tenha lógica, como é que os mortos conseguem transmitir? E muitas vezes não descia. Daí a necessidade da segunda obra tratar
da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo corporal, para explicar como é que os mortos trouxeram essas informações. Daí, o livro dos médiuns ser apresentado como um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, constituindo o segmento da obra do livro dos Espíritos. Então Kardec aponta que o livro dos médiuns é o segmento do livro dos Espíritos para nos dar conta de como os mortos escreveram aquelas informações através das manifestações dos médiuns. E o primeiro capítulo do livro dos médiuns há uma imensa reflexão sobre a existência ou não dos espíritos, porque a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após o corpo físico, após a manifestação através do corpo físico, é ponto fundamental para estabelecer se tem comunicação ou não. Como é que vai existir comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal se não existir espírito? Então, o primeiro capítulo do livro dos médiuns é dedicado a essa tese da existência dos espíritos. E é sobre esse fundamento que se desdobra várias e várias concepções na obra, mas tanto na obra O Livro dos Médiuns, como nas obras subsequentes. Nós vamos verificar Kardec perguntando no Livro dos Espíritos, questão 23, o que é o espírito? E a resposta é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Nós, em outras vidas religiosas, nós aprendemos que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Essa expressão é retirada do livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E a concepção que o homem fez ao longo do tempo, não conseguindo se enxergar como princípio inteligente, como individualidade espiritual, foi projetar a sua concepção física ao Criador. Então a ideia de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus faz com que na nossa infantilidade espiritual projetemos a nossa identidade física ao Criador. Daí imaginarmos Deus como um ser humano, numa visão antropomórfica, com os sentimentos humanos, tendo raiva, tendo ira, castigando, jogando dados e dependendo do número, sorte para um, azar para o outro, sentimentos humanos, porque afinal de contas nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então eu olho para mim mesmo e projeto no Criador, quando o movimento deveria ser o inverso. A doutrina espírita vai esclarecer na pergunta primeira, que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele é a inteligência suprema e nós somos o princípio inteligente. Olha aí a imagem e semelhança de Deus. No sentido, obviamente, espiritual. Inteligência. Inteligência, o foco de inteligência, o foco de luz. Nesse sentido, é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Daí a necessidade de compreendermos, mesmo enquanto encarnado no mundo físico, de que nós não somos corpo físico.
Nós somos espíritos imortais que, através das reencarnações, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, aprendemos as lições para essa grande viagem do progresso e para atingirmos a perfeição relativa. Já que, obviamente, a perfeição absoluta somente é de Deus. Essa ideia de nós sermos espíritos também já é apresentada por Kardec, já na introdução do Livro dos Espíritos. Quando, na abertura do Livro dos Espíritos, Kardec fala da concepção do homem, ele já apresenta ali a ideia, que hoje é muito desenvolvida por outros espíritos, do homem integral, do ser humano integral. Kardec aponta de uma forma muito simples, mas muito didática, que há no homem encarnado 3 coisas: o corpo físico, a alma, ou ser imaterial, ou espírito encarnado, e um terceiro elemento que serve de ligação, já que o corpo tem uma densidade, já que o corpo tem um padrão vibratório baixo pela sua densidade, e o espírito tem uma outra densidade, é mais dinâmico, tem que existir um elemento intermediário, que Kardec chamou de perispírito. Peri, em torno de espírito, em torno do espírito, corpo espiritual. Trazendo essa ligação entre o espírito e a matéria, para que o comando do espírito seja executado pelo corpo. Mas não só isso, que as impressões que o corpo recebe por estar no mundo físico possa também impactar o espírito nas suas experiências vivenciadas no mundo físico. Kardec vai chamar, no Livro dos Espíritos, essa realidade espiritual de mundo normal primitivo. Primitivo não no sentido de atrasado, de inferior, mas ser o mundo primeiro, o mundo primordial, o mundo inicial. E aí é curioso que nós, espíritas, nós temos o hábito de dizer assim: quando o indivíduo desencarna, ele vai para o mundo espiritual. Às vezes a gente joga até a mãozinha, para o mundo espiritual. Mundo espiritual, mundo espiritual, mundo espiritual. Quando o indivíduo reencarna, ele provém do mundo espiritual, ele vem do mundo espiritual, dando mais ou menos uma dimensão geográfica lá no mundo espiritual, não aqui no mundo físico. Mas ao mesmo tempo, nos ambientes espíritas, nós costumamos dizer: os espíritos estão aqui, os benfeitores, os nossos espíritos amigos, os nossos obsessores, que graças à proteção fluídica do ambiente da casa, se não tiverem permissão não entram, mas ficam vinculados muitas vezes, porque damos campo psíquico para que eles se vinculem a nós. Então existe o mundo espiritual, existe o mundo físico, mas estamos todos juntos, parece que alguma coisa não bate. É porque as almas do outro mundo não são os desencarnados. O mundo primeiro, o mundo normal primitivo, é o mundo real. E o nosso, da matéria densa, é que não é o mundo real. Nós estamos temporariamente no corpo físico, dentro da realidade espiritual. Nós já estamos invadindo com a densidade o mundo espiritual. Daí estarmos no mesmo lugar, porém
Uns chamam de dimensão diferente, podemos chamar de densidade diferente, campos energéticos diferentes, mas estamos na mesma realidade, só que nós estamos corporificados, nós estamos mergulhados na realidade espiritual com um corpo denso. O nosso corpo funciona como um abajur. Ele tapa a luz, quebrando a luz. Então nós ficamos adensados sem essa projeção. Mas estamos mergulhados, sim, na realidade espiritual. Então devemos ter toda a convicção diante desse esforço na doutrina espírita de que sim, nós somos espíritos imortais e devemos viver de acordo com essa verdade, com essa realidade que nós já conhecemos. Certa vez, em uma reunião mediúnica, alguém perguntou para um benfeitor por que é que nós sofremos tanto? Por que nós sofremos tanto? Por que temos poucos momentos de alegria intensa? E a resposta do benfeitor foi: porque vocês não vivem de acordo com a verdade que vocês já conhecem. Nós já conhecemos muitas revelações, entendemos da imortalidade da alma, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, mas nós temos ainda, considerando a nossa inferioridade, as nossas paixões, as nossas manias, e enquanto dá para levar a vida do jeito que a gente acha que dá para levar, a gente vai meio que empurrando com a barriga as coisas. E tem aqueles que fazem uma espécie de efeito sanfona, vai empurrando, empurrando. Se a coisa aperta, dá um passo para trás. Está aliviando, dá novamente aquele passo, empurrando novamente com a barriga, e fica uma encarnação inteira nesse vai e vem. Quando dói, recua. Não está doendo, avança, sem despertar para essa realidade que nós estamos apontando, que é apontada, na verdade, pela doutrina dos Espíritos. Obviamente que essas lições, elas podem ser também extraídas do Evangelho do Cristo. Afinal de contas, Kardec aponta que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então a base ético-moral da doutrina espírita estará sempre fundamentada em bases cristãs. E das várias passagens relativas ao trabalhador, a essa consciência espiritual da imortalidade da alma, nós vamos encontrar no capítulo 20 do Evangelho de Mateus aquilo que ficou conhecido como parábola dos trabalhadores da última hora, ou em outros movimentos, trabalhadores da vinha. Parábola dos trabalhadores da última hora, ou parábola dos trabalhadores da vinha. E é curioso que no Evangelho de Mateus a gente não vai encontrar parábolas, muitas parábolas. As parábolas normalmente são apresentadas no Evangelho de Lucas, algumas delas são repetidas em outros evangelhos. Normalmente é no Evangelho de Lucas que a gente vai encontrar parábolas mais aprofundadas. E curiosamente, a parábola dos trabalhadores da última hora é apresentada apenas no Evangelho de Mateus. Então, no capítulo 20, nós vamos encontrar Jesus, de forma resumida, nós vamos encontrar Jesus dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Então, um pai de família, que possuía uma vinha, plantação de uvas, sai de madrugada para contratar, para assalariar trabalhadores. Ele chega na praça e encontra alguns trabalhadores. E ele acerta um dia de trabalho com aqueles que estão ali à disposição. O texto bíblico fala em um denário. Um denário era utilizado na época que correspondia ao salário de um dia de trabalho. Então esse senhor estabelece com esses trabalhadores um dia de trabalho, um denário. E eles vão para a vinha trabalhar. Quando dá 9 horas da manhã, o senhor vai novamente à praça e verifica que tem outras pessoas ali à disposição para trabalhar. E pergunta: por que vocês estão aqui na praça? Porque já era 9 da manhã e eles não estavam trabalhando. Senhor, ninguém nos contratou. E aí o Senhor diz: então eu vou contratar vocês, podem ir para a minha vinha. Só que ele não acerta o valor do trabalho como ele acertou com os primeiros. Com os primeiros ele falou um denário. Com esses trabalhadores, o Senhor, narrado por Jesus, falou: vou lhe pagar o que é justo, ou em algumas traduções, o que é razoável. E esses trabalhadores, contratados 9 horas da manhã, foram trabalhar na vinha sem saber o que ia receber. Receberia o que era justo. Na nossa concepção, já que os primeiros começaram 6 horas da manhã, vão trabalhar 12 horas até 6 da tarde, os outros começaram às 9, vão trabalhar até 6 da tarde, vão trabalhar 9 horas, seria justo, seria razoável receber 3/4 do valor. Essa é a primeira ideia que a gente analisa quando o Senhor diz que vai pagar o que é justo. 12:00 e 3 da tarde, o Senhor volta à praça, faz a mesma pergunta: por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém nos contratou. E ele, na narrativa, fala que ele teve o mesmo tratamento. Ora, se foi o mesmo tratamento, pela lógica, pediu que eles fossem trabalhar, disse que pagaria o que fosse justo. Então quem começou a trabalhar 12:00 certamente receberia a metade, quem começou a trabalhar 3 da tarde já receberia bem menos. Até que 5 horas da tarde, o Senhor vai novamente à praça e verifica que tem ainda homens aguardando para trabalhar. Faltava 1 hora para terminar o dia de trabalho. Era 5 da tarde. E mesmo assim ele contrata, pede para ir para a vinha e diz que vai pagar o que é justo, o que é razoável. Deu 6 horas da tarde. O Senhor pede para o seu administrador organize uma fila para realizar o pagamento. E ele dá uma orientação: coloque na frente os que chegaram por último e coloque lá no final quem começou a trabalhar primeiro. E aí, na hora de fazer pagamento para aquele que chegou 5 horas da tarde, que trabalhou apenas 1 hora, deu 1 denário, deu o equivalente a 1 dia de trabalho. Obviamente que eles ficaram felizes. O texto não diz isso, mas é uma dedução lógica. Quem trabalhou 1 hora e recebeu por 1 dia de trabalho deve ter ficado satisfeito. E quem estava no final da fila deve ter pensado: ué, acabou de chegar e recebeu 1 denário? Ah, certamente, quando chegar a minha vez, eu vou receber bastante. Porque eles só trabalharam 1 hora e receberam 1 denário, eu vou receber muito mais, porque eu trabalhei muito mais horas, trabalhei 12 horas. Só que, à medida que os trabalhadores iam chegando para receber, cada um foi recebendo 1 denário.
Da mesma forma que nós não ficaríamos satisfeitos, obviamente, na lição apresentada pelo Cristo, houve reclamação, houve queixa por parte dos trabalhadores. Então diz o texto evangélico: recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha: meu amigo, não estou te causando nenhum dano. Não foi isso que nós acertamos? O recebimento de 1 denário? Por que você está reclamando? Não me é lícito fazer o que eu quero com os meus recursos? Teus olhos são maus porque eu sou bom? Tem olhos maus porque eu sou bom? Assim, conclui Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente olha sem a percepção espiritual, esta passagem não faz muito sentido. Na verdade, faz pouquíssimo sentido. Kardec podia ter colocado essa mensagem sem nenhum problema em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Podia ter colocado moral estranha, que tem um capítulo lá tratando de moral estranha. Como é que o Senhor paga, recompensa com o mesmo prêmio aqueles que se esforçaram de forma diferente? O segredo está na primeira fala de Jesus, porque esta parábola não é para ser discutida numa realidade física, numa realidade material, das relações entre os homens. O reino dos céus é semelhante a... Então Jesus está falando, obviamente, de coisas espirituais. O reino dos semelhantes é semelhante a... Aí começa a história. Um pai de família. Então nós temos que buscar o sentido espiritual. Essa parábola não é para ser discutida na vara de trabalho. Não é para ser discutida pelo TRT. Não é para ser buscar na consolidação das leis trabalhistas do CLT, se o outro tem direito a receber mais, menos. Não é. Porque não se trata das relações materiais, mas sim das nossas relações espirituais. E aí, dentro dessa concepção de relações espirituais, dentro dessa concepção da consciência do espírito imortal, nós devemos compreender que no reino dos céus, ou no reino de Deus, o trabalho não é medido somente pela quantidade de horas trabalhadas. Dentro dessa concepção espiritual, a premiação, entre aspas, que é dada, está relacionado ao sentimento que é colocado pelo indivíduo através das suas horas de trabalho, sejam elas poucas ou muitas horas. Então, o principal, a primeira interpretação que nós podemos ter nesse sentido espiritual é de que, principalmente pela intensidade dos sentimentos naquilo que eu faço, é que é o mais importante. Não é somente a quantidade de horas trabalhadas. Jesus não coloca nenhum incidente nesta parábola dizendo que quem chegou primeiro trabalhou mal, o outro que chegou depois trabalhou bem melhor. Ele não coloca esse incidente até para que aparentemente justificaria esse tratamento. Não. Se ele não colocou esse incidente,
Vamos acreditar que todos trabalharam bem. Na realidade material, a gente pode discutir se um deveria ganhar mais ou outro menos. Mas na realidade espiritual, o prêmio de muitas horas trabalhadas ou poucas horas trabalhadas, o prêmio é a consciência tranquila. É o sentimento de que fez aquilo que estava ao alcance de fazer. É o sentimento de dever cumprido dentro das minhas possibilidades. Porque se a gente pegar a ideia e trazer para, ainda que de forma acanhada, para a realidade material, quando eu saio de manhã e vou buscar um grupo de homens que trabalham como chapas para fazer a mudança na minha casa, eu vou cedo, lá vai ter um monte de gente à disposição, e como eu sei que tem que carregar geladeira, tem que carregar guarda-roupa, tem que descer escada, que tem coisa que não entra no elevador, então eu vou pegar aqueles mais fortes. Então eu chego lá e seleciono os mais fortes. Esses são os trabalhadores da primeira hora. São aqueles que eu selecionei primeiro. Então são mais capacitados, são habilitados, são aqueles que estão sendo chamados porque já possuem, de certa forma, algum tipo de preparação. Mas isso não é garantia de que farão um bom trabalho. Porque pode ser aquele, podemos ter um caso daquele que chega cedinho no vinhedo, na vinha, e recolhe uma uva e reclama: ai meu Deus do céu, e recolhe: ai que calor, e vai trabalhando e reclamando, trabalhando e reclamando. Não sei se tem isso aqui em Vilhena, né? Que trabalha reclamando, e fulano que não chegou até essa hora, me deixou aqui sozinho. A gente nem sabe qual é a situação do companheiro. E a gente vai e reclama: ah, dá 7 horas, mas não dá 6. E foi o primeiro chamado. E muitas vezes a gente... E aí eu verifico, nesse exemplo que eu estou dando, eu verifico que eu preciso de mais gente, mas não vai dar conta não. Eles são fortes, são militares, mas não está dando conta. E eu preciso terminar esse serviço até tal hora. Aí eu vou de novo na praça buscar mais chapas. Aí quem eu pego? Eu já peguei os mais fortes, já peguei aqueles que eu considerei mais habilitados. Então os das 9 horas já não serão tão habilitados, pelo menos para a minha impressão, quanto aqueles. Mas eu vou arrumar um grupo melhor possível. E à medida que eu tenho necessidade, eu for buscando. Quem é o pobre miserável da última hora? É aquele indivíduo sem recurso nenhum, magrinho, coitado. Mas nós vamos verificar que para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. O que falta para a nossa paz interior é quebrarmos o orgulho, é quebrarmos o egoísmo, que são apontados por Kardec como os grandes obstáculos para o progresso, para nós enxergarmos o nosso próximo como iguais. O sentimento de humildade sendo trabalhado para quebrarmos essa resistência que é o orgulho. E humildade não é se colocar embaixo, rasteiro, falar baixinho. Não. A humildade não é se colocar como pior do que todos. Humildade é se reconhecer igual a todos. Igual a todos. Nem para mais, nem para menos. Algumas almas conseguiram, de forma muito legítima, alcançar esse patamar. São almas nobres, são almas de escola, que quando fala, sai numa naturalidade que nos encanta, que não é forçado. Imagina o Fábio, orgulhoso,
virar e dizer, como Chico, né? Quando ele diz que, quando a pessoa pergunta, olha, eu fui tanto fulano na reencarnação, eu fui ciclano, e você, Chico? Ah, nessa época eu devia ser a pulga do leão que estava comendo os cristãos, os sacrifícios. Ele se colocar como a pulga do leão, a gente aceita, porque ele já está num patamar de compreender, apesar da sua evolução, a distância que ele tem para os espíritos puros. Como Sócrates, eu só sei que nada sei. E obviamente que isso não cai direito quando sai, por exemplo, o Fábio. Porque não vai soar legítimo. Essa capacidade o espírito vai adquirir através de longas experiências. Muita gente esperou o Chico cair ao longo de mais de 70 anos de trabalho. Tinha gente que ficava ali observando, ele vai cair, uma hora ele vai cair. E Chico dizia, eu não vou cair, porque eu nunca me levantei. Não caí porque eu nunca me levantei. Entendendo o seu papel no mundo, mas compreendendo a sua distância para as potências do universo. Quando nós compreendermos que somos iguais, nós não vamos ficar insatisfeitos porque o outro ganhou um denário e trabalhou menos. Porque o prêmio é a paz na consciência, não é recurso, não é moeda. A moeda aqui foi utilizada numa parábola. E a gente lê a parábola com olhos, a gente lê com olhos materiais e raciocina sem essa percepção de imortalidade da alma. Nós, espíritas, nós temos que fugir daquelas concepções antigas de que isso ou aquilo vai nos trazer a salvação, principalmente a nossa vinculação a essa ou aquela religião. Quando Kardec pergunta na questão 982 do Livro dos Espíritos, será necessário que professamos o Espiritismo e que nós creiamos na manifestação espírita para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Os benfeitores respondem, se fosse desse jeito, ter a sorte na vida futura, ter a felicidade na vida futura, pela crença no Espiritismo, manifestação dos Espíritos, isso seria um grande absurdo. Porque tem pessoas que não vão travar contato com a doutrina espírita antes da desencarnação. Só o bem assegura a sorte na vida futura e completa os espíritos. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Kardec provoca, eu sendo espírita, estou garantido, tem uma vaguinha no céu, se fosse resumido. Não, é a prática do bem. Porque o bem será sempre o bem, qualquer que seja a religião. Independentemente de ter começado a trabalhar cedo ou trabalhar mais tarde. A prática do bem, o sentimento que eu coloco é que é garantia de consciência tranquila, de paz no coração. Porque a gente ainda busca, repito, espaços geográficos. A gente busca o céu, a gente corre do umbral, a gente quer garantir a vaguinha no nosso lar. Tem outras colônias também, viu? Eu não sei se todo mundo que lê as obras espíritas desejar, vai ter uma superpopulação e as outras colônias ficarão vazias. Mas a gente quer o espaço geográfico. E tem muita gente na colônia, em colônias espirituais, em alto grau de sofrimento. Como existem muitos espíritos felizes em regiões de sofrimento,
porque lá estão atuando como trabalhadores no resgate de muitas almas sofridas. E a felicidade desses espíritos não está aqui ou ali, mas está na prática do bem, ainda que seja nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Para finalizarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta no capítulo 22 o que Kardec coloca como título Trabalhadores da Última Hora. E nós podemos ter uma segunda interpretação mais profunda sobre essa passagem, quando Kardec traz a mensagem, uma mensagem ditada pelo Espírito de Verdade, em 1862, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A mensagem tem como título Obreiros do Senhor. E Kardec aponta, através dessa mensagem do Espírito de Verdade, que aproximam-se os tempos em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso em 1862. O que hoje vários e vários espíritos desencarnados, espíritas escritores, intuídos por benfeitores, apontam como a transição planetária. Então, são chegados os momentos de transformação da nossa humanidade. E o Espírito de Verdade aponta que felizes, ditosos, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse,